Estamos com o teólogo Francisco Aquino Júnior. Ele é cearense, também é professor da Universidade Católica de Pernambuco e da Faculdade Católica de Fortaleza. Recentemente, ele escreveu um artigo que tem como título Vida em Primeiro Lugar, Grito dos Excluídos em Tempos de Pandemia. Esse artigo foi publicado no portal da SEBS e foi a partir da leitura que nós fizemos do texto do Aquino Júnior que nós resolvemos convidá-lo para que ele falasse para o Alvorada do Grito dos Excluídos sobre esse tema do 27º Grito dos Excluídos. E eu tenho uma pergunta para o Aquino Júnior, que é a seguinte: considerando este cenário de pandemia, os constantes ataques aos direitos básicos da população brasileira e o desrespeito à nossa democracia, pergunto: como o grito Vida em Primeiro Lugar ganha especial significado no enfrentamento ao atual patriotismo da elite brasileira e na real convocação ao verdadeiro patriotismo, Brasil de todos? Olha, Augusto, o Grito dos Excluídos ele acontece desde 1995. É uma iniciativa e uma articulação de pastorais sociais com movimentos e organizações populares, e acontece num dia muito simbólico no Brasil, que é o dia 7 de setembro, é o Dia da Pátria, e isso mexe com o sentimento patriótico da população, aqueles aspectos, aqueles elementos da brasilidade, do se sentir brasileiro, do se sentir um povo, do que dá unidade. Mas esse dia sempre foi sequestrado, manipulado, instrumentalizado pelas elites brasileiras. O 7 de setembro ficou muito caracterizado como desfile militar e como palanque dos políticos que defendem os interesses das elites. E, nesse sentido, representa um patriotismo elitista, voltado para os interesses de pequenos grupos. É um dia de ostentação do poderio militar, articulado com as elites políticas que põem o Brasil em função de poucos. Nesse sentido, o Grito dos Excluídos, quando nasce, ele nasce como um protesto contra esse sequestro e chamando a população para pensar num projeto de país para o Brasil. Isso é um dia de protesto, de denúncia contra as injustiças, contra as negações de direitos. É um dia de reivindicação de direitos de setores de ampla população que têm os seus direitos historicamente negados. É um dia de encontro entre movimentos, organizações da sociedade. É um dia de convocação para um Brasil verdadeiramente livre e um Brasil de todos. Esse ano, aliás, já desde o ano passado, e esse ano, o grito tem um sentido ainda mais especial. Nós estamos no meio de uma pandemia que já ceifou a vida de quase 600 mil pessoas que não tiveram sequer um velório e um sepultamento digno, de milhares de pessoas que perderam seus trabalhos, que tiveram suas rendas reduzidas. De agosto do ano passado a fevereiro desse ano, o número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza triplicou no país, passou de 9,5 milhões para mais de 27 milhões. Pesquisa recente mostra que praticamente metade da população brasileira vive em situação de insegurança alimentar, ou falta, literalmente, o que comer, ou tem em quantidade e em qualidade insuficiente, ou tem de uma forma muito segura e muito precária. Além disso, nós temos uma situação política trágica no país, em que o chefe da nação, que devia ser o primeiro responsável para reunir o povo no enfrentamento da pandemia e das injustiças sociais, banaliza a pandemia, banaliza os mortos, sai pelo país convocando o povo a desobedecer às medidas de proteção social, sem máscara, com aglomeração, disseminando ódio, fake news, atacando as instituições do país. Grupos de extrema-direita aliados a ele têm ameaçado invadir o Congresso e o Supremo Federal,
apelando pela volta da ditadura militar no país. Então, no meio de tantas pandemias, é a pandemia da Covid, com tantas vítimas, com uma tragédia enorme, é a pandemia das injustiças sociais, que são ainda mais agravadas num contexto como esse de pandemia, e é essa pandemia política marcada por um desgoverno, um governo genocida, que banaliza a vida do povo, que afronta a democracia, que espalha ódio, que, em vez de congregar, de reunir o povo em torno de valores fundamentais, de políticas públicas que garantam direito, dissemina ódio, destrói direitos. Nós estamos acompanhando a destruição de toda a legislação trabalhista no país. Nós estamos acompanhando o atentado aos povos indígenas, aos quilombolas, aos sem terra, aos sem teto. Então, nesse sentido, o grito dos excluídos é ainda mais importante, é ainda mais urgente. É um grito pela vida, é um grito pela justiça social, é um grito pelo direito do povo brasileiro, dos sem terra, dos sem teto, dos indígenas, dos negros, dos camponeses, dos encarcerados, da população em situação de rua, de catadores e catadoras de material reciclável, da população LGBT, de mulheres, de idosos, de pessoas com deficiências, de negros. É o grito do povo do Brasil. É a convocação para que a gente possa se reunir, não em torno do ódio, não para se constituir numa milícia que dissemina ódio, que ataca as instituições do país e que articula a destruição dos direitos sociais, mas nos reunir, nos congregar em torno de valores fundamentais que mobilizam forças sociais para a garantia de direito. Então, nesse sentido, o grito tem um papel, sempre teve um papel muito importante, e esse ano mais ainda, enquanto grito de denúncia, enquanto grito de reivindicação, enquanto grito de convocação, enquanto grito de resistência de quem não se curva diante do fascismo, de quem não se curva diante do autoritarismo, de quem não se curva diante do ódio, diante da negação de direitos. É por isso que nesse dia a gente se congrega. Cristãos de diferentes igrejas, crentes de diferentes religiões, militantes de partidos, de sindicatos, de movimentos, organizações a mais diversas, para gritar e lutar por um Brasil mais justo e mais fraterno. Que Deus abençoe a resistência à luta do povo brasileiro, que Deus nos sustente nessa luta e nos una cada vez mais na luta por um Brasil de todos, Augusto. Muito bom, professor Aquino. Dentro dessa sua linha de reflexão e dentro do seu texto, vou fazer mais uma pergunta. Eu tinha anotado, embora nós estejamos numa conversa, para ser até mais claro. Parafraseando, né, adaptando o seu texto, eu queria saber, você fala, né, no texto, parafraseando, como eu tinha falado, o Grito dos Excluídos reúne igrejas, organizações populares, sindicatos, estudantes, minorias em torno da justiça social, que é o fundamento de um projeto ético-religioso de sociedade. E eu queria saber se você pudesse indicar um exemplo, apresentar um exemplo de justiça social que é o fundamento de um projeto ético-religioso de sociedade. Veja, Augusto, nós estamos vivendo um momento muito delicado na história do nosso país, e um caminho que é suicida. Essa lógica miliciana que tem tomado conta do país, nas redes sociais, nas relações entre as pessoas, entre grupos de igreja, entre famílias, entre setores, uma lógica dominada pelo ódio, pela eliminação do outro como inimigo, isso é um projeto suicida. Então, o que é que sustenta uma nação? O que é que sustenta um país? A solidariedade entre um povo, o sentimento de irmandade, de fraternidade, a justiça social, que é garantia de direitos. Não é apenas uma ideia abstrata, isso se traduz em políticas, em leis. Então, nesse sentido, é que digo que a base de uma nação nunca é o ódio nem a injustiça social. Isso é fonte de violência,
Isso é fonte de agressão, de autodestruição. O que sustenta um país é o sentimento de fraternidade, de solidariedade, é o respeito, é o diálogo e é a opção por caminhos que garantam direitos fundamentais. Como é que isso se concretiza? Isso se concretiza, por exemplo, quando se demarca as terras indígenas. Isso se concretiza quando se faz reforma agrária. Isso se concretiza quando se combate o feminicídio, quando se leva a sério a Lei Maria da Penha. Isso se concretiza quando se combate a homofobia, o racismo, toda forma de preconceito. Isso se concretiza quando se constrói políticas de saúde pública para enfrentar uma pandemia. Isso se concretiza quando se garante os direitos da classe trabalhadora e não transforma os trabalhadores em mão de obra barata em condições de semi-escravidão. Isso se concretiza quando se vota um orçamento voltado para as reais necessidades do povo e não como é o orçamento do Brasil, em que quase metade do orçamento público é para pagamento de juros de dívidas. Isso se concretiza quando se respeita as instituições de um país e se põe essas instituições a serviço da garantia dos direitos fundamentais. E essas são reivindicações que o Grito traz, são bandeiras de luta que devem ser carregadas, imobilizadas e dinamizadas o ano inteiro, e que nesse dia a gente ergue, para dizer assim, a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, tem que ser a causa e a vida e os direitos do povo brasileiro. E o povo brasileiro não é respeitado quando você exclui a imensa maioria até das condições materiais básicas de sobrevivência, quando você nega direito à população, quando você destrói a floresta amazônica. Por isso, 7 de setembro é um grito pelos direitos do povo brasileiro, é um grito contra esse desgoverno que tem produzido morte, negação de direito, destruição, esfacelação do país. É um grito que reúne muitos gritos. É vacina no braço e comida no prato. É fora Bolsonaro mesmo, com sua política genocida. É grito por emprego, é grito por auxílio emergencial, é grito pela demarcação das terras indígenas. Então, esses gritos nos reúnem, nos congregam. Esses gritos nos fazem um só povo, na diversidade de pensamento, de ideologias, de movimento, de religiões, mas todos juntos na defesa da vida, na proteção e na garantia de direitos. E como cristãos, isso para nós tem um caráter religioso muito especial, porque isso é missão de fé. Ajudar a construir uma sociedade mais justa e fraterna, fundada na fraternidade, fundada no respeito aos outros, fundada na justiça social e na garantia dos direitos dos pobres e marginalizados, é a missão que Jesus nos deixou e é isso o que nos abre e nos põe em comunhão com os movimentos e organizações populares no Brasil para gritar por um Brasil de todos. Vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, salário, comida, vacina, trabalho, moradia, já. Muito obrigado, professor Aquino. Suas ideias ficaram assim muito claras. A sua fala aqui nos motivou, vai nos motivar para juntos nós darmos esse grito, né, congregado. E o Alvorada dos Gritos Excluídos agradece muito a sua participação, né, tenha um bom dia e, mais uma vez, muito obrigado por esse momento conosco. Obrigado, Augusto, pelo convite. Um abraço a todos os companheiros e companheiras que nos acompanham nessa alvorada da vida, da esperança. Que Deus abençoe a luta do povo brasileiro e que a bênção de Deus não permita que a gente baixe a cabeça e se curve diante de fascismo, de autoritarismo. Vida em primeiro lugar. Deus abençoe a luta e as organizações do povo brasileiro.